O estágio é visto por especialistas como o principal instrumento de inserção do jovem no mercado de trabalho. Mas estagiar no Brasil ainda representa um grande desafio. Dados do Censo 2008, realizado pelo Ministério da Educação, apontam dos mais de 13 milhões de alunos matriculados nos ensinos médio e superior, apenas 7% deles, ou seja, menos de 1 milhão, conseguiram uma colocação até agora. Segundo a Associação Brasileira de Estágios, atualmente existem 5 milhões de estudantes no ensino superior, mas apenas pouco mais de 700 mil conseguem estagiar. Já no ensino médio, a situação é ainda mais grave, pois dos 8 milhões, apenas 260 mil estão estagiando. O programa Fórum de hoje quer saber quais as razões que justificam esse número reduzido de vagas de estágio. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o superintendente do Núcleo Brasileiro de Estágios, NUB, Alberto Cavalheiro, e o advogado especialista em Direito do Trabalho, Paulo Fernando Melo. Antes de dar início ao debate, nós vamos assistir uma reportagem sobre o assunto preparada pela equipe de jornalismo da TV Justiça. Vamos mostrar que a lei do estágio, que veio para regularizar e dar direito aos estudantes de todo o Brasil, também está causando alguns problemas. Os estagiários têm direitos semelhantes aos empregados seletistas, o que tem feito muitos empresários fecharem vagas de aprendizado. Acompanhe. Para os universitários, o estágio representa a porta de entrada para o exercício da profissão, oportunidade de aprender na prática o que muitas vezes não se vê em sala de aula. Todos eu vejo que enfrentam a mesma dificuldade no fator experiência, que estágio, na verdade, o estudante busca experiência, né? Muitos aqui estão em busca de uma dessas oportunidades, mas o número de estudantes que conseguem um estágio no Brasil ainda é pequeno. Dados de 2008 do Ministério da Educação e da Associação Brasileira de Estágios revelam que apenas 7,4% dos mais de 13 milhões de alunos matriculados nos ensinos médio e superior conquistaram uma vaga. Os motivos são variados. Uma dificuldade que eu acredito que os estudantes enfrentam é que estágio normalmente pede experiência. Eu acho que antes da concorrência tem um problema estrutural, que é relacionar a grade dos cursos. Se for na universidade privada, a grade é mais flexível, se for na universidade pública é mais complicado, com os horários do estágio. Para este especialista, a falta de preparo para enfrentar o mercado cada vez mais exigente também é um dos entraves na hora de conseguir um estágio. O Brasil, durante muito tempo, maltratou demais o estágio. O estágio foi muito utilizado para substituir profissionais em rotinas administrativas nas empresas. O lançamento da nova lei de estágio, ela tinha o objetivo de aumentar o número de estagiários. Infelizmente, essa lei, ela trouxe o estágio para muito perto da CLT. Trouxe muitas obrigações para as empresas, então ela saiu um pouco desbalanceada. Então hoje muitas empresas não se sentem atraídas para estarem contratando estagiários. A concorrência também é acirrada. Em algumas seleções chega a 30 candidatos por vaga e quem consegue vencer essa etapa tem acesso a vários direitos. A lei de estágio de setembro de 2008 garante, por exemplo, recesso remunerado de 30 dias a cada ano de estágio e também seguro contra acidentes pessoais, além de um supervisor da área para dar orientações. As empresas precisaram se adaptar. Hoje o grande problema é a questão comportamental. 80% dos desligamentos de estagiários, quando solicitados pelas empresas, são por problemas comportamentais e não técnicos. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande com a parte técnica desses garotos, ou seja, garotos que bem resolvidos na universidade, fazendo boas escolas, estudando, mas do outro lado também muito bem resolvidos comportamentalmente. Bom, como foi dito agora há pouco na reportagem, a lei é relativamente nova, né? Se não me engano, de setembro de 2008, de final de 2008. Ela foi bem divulgada, ela foi bem aceita. Como chegou essa lei do estágio? Ela chegou numa situação bastante interessante. Enquanto a maioria das leis tem um tempo para entrar em vigor, essa foi assim, do dia 24 para 25, teve que entrar em vigor e acabou. Dia 25 só é a publicação. Então, o Brasil parou os estágios. As escolas não sabiam como encaminhar os seus alunos para o estágio, as empresas não sabiam como receber os seus alunos para fazer o estágio. Então teve aquela paralisação geral até que todos se entendessem e conseguissem, então, a partir daí formalizar os primeiros termos de compromisso de estágio. Como é que ficou quem estava estagiando? Quem já estava estagiando ficou como estava. O seu termo de compromisso de estágio teria validade até
o final conforme assinado originalmente. Mas para os novos estagiários é que a situação complicou. Ela realmente causou uma certa resistência ao empresariado? Na verdade, quando da discussão do projeto na Câmara e no Senado, vários segmentos foram ouvidos, inclusive as escolas, as entidades que tratam da questão de estágio e também a questão empresarial. E dentro daquele debate, o receio do empresariado é que os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários fossem muito altos. Quando nós vamos analisar na prática, não é bem assim, porque na verdade aquilo é um estímulo para que esse jovem entre no mercado de trabalho e os encargos não são tão altos assim como eles haviam previsto. Assustava porque o estagiário, coitado, ele tinha uma carência de direitos, né? Era uma mão de obra barata, muitas empresas utilizavam dessa forma, desvirtuando a função original, que é justamente de ensinar. E aí, quando eles começaram a chegar com direitos, férias, isso deve ter causado um certo impacto, né? Essa história do desvirtuamento do estágio, de mão de obra barata, eu ouvi falar muitas vezes. Trabalho com estágio já há muitos anos. Vi estagiários em diversas empresas e poucos foram os casos que eu assisti onde o estágio estava sendo desvirtuado. O que acontece, que sempre aconteceu, foi que o estagiário, ele tendo interesse na efetivação, ele então se dedicava muito. Como ainda hoje tem estagiários que têm interesse na profissionalização, na efetivação, então ele se dedica bastante. Essa dedicação, então, o coloca muito perto do profissional já formado. E então confunde-se, por exemplo, que o estagiário já está trabalhando como profissional. Esse é o momento mais interessante da vida de um estagiário, porque se ele conseguiu se igualar a um profissional, é porque ele aprendeu muito e já é o momento da sua efetivação. A lei teria vindo, então, para beneficiar as duas partes? Sem dúvida nenhuma. Agora, o mais importante dessa lei foram os aspectos inovadores dela. Por exemplo, nós comentávamos, muitas pessoas têm dúvida, uma menina estudante que está gestante, ela também tem o direito, ou seja, ela tem garantido. Outra coisa peculiar da lei, a questão do estudante estrangeiro, se ele estiver estudando numa escola oficial pública, ele também pode exercer a função de estagiário. Então, essas inovações da lei foram salutares. Acredito que outras perfeições poderão ser realizadas. Há vários projetos de lei tramitando na Câmara, inclusive para alterar a lei dos estagiários, porque os parlamentares, representantes de diversos segmentos, têm essas demandas. E com o passar do tempo as coisas vão evoluindo e, quem sabe, poderemos dar mais direitos aos estagiários. A estagiária grávida, ela tem estabilidade? Não tem estabilidade. Ela pode fazer o estágio e... Mas ela não tem uma situação diferenciada pelo fato de estar grávida? Não tem nenhuma situação diferenciada. Enquanto ela está cumprindo suas horas de estágio, ela recebe bolsa auxílio e ela, então, realiza o estágio. A partir do momento que ela entrou de licença para a maternidade, então suspendeu o estágio. Não existe mais aquela computação de horas de estágio, ela não recebe mais a bolsa, não recebe mais o auxílio transporte, que são obrigações para a realização do estágio, quando se trata do estágio não obrigatório. Em que situação o estagiário pode se transformar num funcionário mesmo? A partir do seu desempenho, da avaliação da própria empresa e também do interesse dele. Perdão, não formulei bem a pergunta. Existe algum momento que alguma falha possa colocar o estagiário numa situação de direitos que teria dentro da CLT? Que o empresário deve tomar cuidado, se resguardar, para que ele não deixe de ficar caracterizado como um estagiário, sim como um funcionário normal? A primeira coisa essencial de lembrar é a jornada. A jornada do estagiário ela é de no máximo 6 horas no dia e 30 na semana. Se o estagiário fizer mais de 6 horas no dia e mais de 30 horas na semana, já descaracterizou o estágio. Outra coisa é o seguinte, é fundamental que o termo de compromisso de estágio seja devidamente assinado e que a cada 6 meses faça-se o relatório de atividade de estágio. Se não existe o termo de compromisso de estágio ou se os relatórios não são feitos, pode ser descaracterizado também. As empresas são obrigadas a contratar? Não existe obrigatoriedade. Uma vez contratado, aí tem, obviamente, as obrigações da empresa, como nós falamos agora, a questão do seguro, o pagamento do auxílio transporte
entre outras coisas. Só para complementar, uma coisa interessante em relação ao estágio é que, mesmo não tendo essa vinculação trabalhista CLT, isso não quer levar em consideração que não possa ter ações de assédio, ou seja, o estagiário também está resguardado a questão do assédio moral ou assédio no trabalho, que já tem algumas ações na Justiça do Trabalho em relação a isso. O senhor falou do seguro. A empresa pode optar por não pagar esse seguro e fazer esse seguro de uma outra forma, como, por exemplo, com um plano de saúde que ela oferece para os seus funcionários? Não? Pode, como uma vantagem a mais, né? Ou seja, o fato da empresa querer oferecer um plano de saúde, um clube, um serviço, convênios, não tira a obrigatoriedade do seguro. Esse sim é obrigatório. Uma grande vantagem que essa lei trouxe para as empresas e para os estagiários é justamente a questão dos benefícios. Hoje, a empresa pode conceder qualquer benefício. É obrigatório o pagamento do seguro contra acidentes pessoais. Isso é fundamental. Mas a empresa pode conceder ali vale-refeição, pode conceder o clube, várias outras regalias. E isso não vai caracterizar vínculo empregatício. A nova lei garante isso para o empresário. Então, ela pode conceder benefícios com o objetivo de reter talentos, porque hoje quem contrata um estagiário, já contrata pensando na formação de um futuro profissional. Para utilizar dentro da própria empresa. Então, tem projetos maravilhosos, e eu conheço alguns, que a empresa contrata para formar o seu futuro profissional. Então, o estágio ele tem o objetivo de formar o profissional e ele passa a ser assim uma fase de teste, uma seleção de quem vai ficar lá dentro. E justamente por poder ele chegar e reter o talento, o empresário reter o talento, então o que ele faz? Ele oferece benefícios. Eu estava conversando há pouco com um amigo que ele disse que a empresa onde ele trabalha tem uma área de comunicação, a empresa está pensando até em oferecer um telefone celular como um benefício para reter aqueles talentos que estão na área de comunicação. É interessante isso? Porque a empresa vê ali futuros profissionais. Além do que, esse estagiário ele vai se moldando as características da empresa, vai se familiarizando, vai se sociabilizando e depois, quando ele for contratado, o caminho ficará mais fácil. Até se especializando também. Sem dúvida. Existe na lei algum número máximo de estagiários? É estabelecido o número máximo que pode ter uma empresa ou não? O número máximo de estagiários, ele limita apenas quando se trata do estagiário de ensino médio. Nós vimos na abertura do programa a informação de que é muito pequeno o número de alunos do ensino médio que fazem estágio. 1 a cada 100. Por quê? Porque existe essa limitação apenas para esse grupo. Então, cada empresa, de acordo com o número de funcionários, pode contratar um certo número de estagiários de ensino médio. Já para o médio técnico e o superior não existe uma limitação. E aquele aspecto também dos alunos, né, portadores de necessidades especiais, né, em que a própria lei faz algumas diferenciações, né, inclusive em relação ao tempo. Existe um tempo máximo para o estágio, né, e que não é observado esse tempo para o caso de pessoas com deficiência. Exatamente, é uma forma de estímulo no acesso ao trabalho, já que as pessoas portadoras de deficiência sempre têm maior dificuldade de acesso ao trabalho ou ao emprego. O tempo máximo também é bem-vindo? O tempo máximo é de 2 anos em cada empresa. Exemplificando, um aluno ele vai fazer 4 anos de um determinado curso, ele de repente pode, nesses 4 anos, fazer estágio em diversas empresas, mas no máximo 2 anos na mesma empresa. Se ele é portador de alguma necessidade especial, então ele não precisa, ele não tem esse limite. Tá? E a lei foi bastante generosa até, reservando um número grande de vagas para os portadores de deficiência. É 10% e é até um número muito difícil de ser preenchido, mas não há uma obrigatoriedade. Tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor. Existe uma reserva para o primeiro emprego, uma reserva para o menor aprendiz, uma reserva para o deficiente. Não estaria sobrecarregando o empresariado com essa ingerência governamental? Olha, quando se trata de primeiro emprego, menor aprendiz, são outras leis. E, de fato, ali há
questões específicas dessas leis.